Olá pessoal, muito bem-vindo ao Talk to You, podcast da Vox Macaé. E vocês podem estar achando estranho eu estar aqui, não é o Luiz, não é a Gabi. Eu sou Carol Mendes, sou CEO da Mindblowing. E a Mind é uma agência de marketing aqui da cidade, parceira da Vox e idealizadora também disso aqui tudo junto com o Fábio. E eu fiz questão hoje de apresentar o podcast junto com vocês, porque é um assunto que eu adoro. E quando eu soube qual seria o tema, eu mesmo falei assim, não, deixa que eu vou, que eu acho que vai ser muito legal a gente trocar figurinhas. Aqui comigo, Danilo Machado, ele é gerente de operações da Petrobras. Muito obrigada pela sua presença e pelo convite. Obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado pela Vox também pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Oportunidade muito legal da gente falar sobre alguns assuntos bem legais para o dia a dia da galera. Danilo, você foi aluno da turma final? Fui do CrossVox, a gente terminou em dezembro de 2022. Ah, legal, pertinho. Bom, eu tô aqui com a minha cola, tá, gente? Eu não consigo fazer nada sem cola, porque se eu não tiver minha cola, eu me perco. Então, de vez em quando eu vou anotar aqui, vou ler e tal. Primeiro, eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente já tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Mas agora, conta de verdade como que você veio parar aqui em Macaé, que eu sei que você é carioca igual a mim. Mais um motivo para eu estar aqui, viu? Me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como você chegou até aqui e o que você faz na Petro, né? Então, eu tenho 31 hoje. Eu sou do Rio, sou da Baixada Fluminense, natural ali de Nilópolis. A galera deve conhecer Nilópolis pela Beija-Flor, escola de samba. Acho que todo mundo, quando fala em Nilópolis, fala da Beija-Flor. Nascido lá, morei lá até praticamente me mudar para cá, para Macaé. Fiz escola técnica lá em Nilópolis, fiz Química Industrial lá na Cefet. Na época era Cefet ainda, agora é FRJ. Eu não sabia disso. E assim que eu terminei o técnico, eu fiz a prova para Petrobras, para técnico, e entrei com 18 anos, né? Entrei lá ainda muito novo, minha primeira experiência profissional de fato. E aí comecei a trabalhar embarcado, bastante cedo, 18 para 19 na verdade. Fiquei um tempo trabalhando embarcado, morando lá ainda no Rio. E aí, com uns 4 ou 5 anos trabalhando embarcado, ali por volta de 2015, a gente descobriu que minha esposa estava grávida. E aí pronto, né? Toda aquela rotina de embarque, de estar fora, de ficar isolado e tal. Com uma criança, você começa a se balançar. Pô, será que faz sentido? E aí a gente acabou decidindo, no começo de 2016, a gente decidiu, poxa, depois que a Luísa nascer, a gente se muda para Macaé. E aí no finalzinho de 2016 a gente veio para cá. Então estou um pouquinho mais de 7 anos aqui em Macaé. Não tenho muitas aspirações de voltar para o Rio. Depois que você descobre que você consegue ir para o trabalho e voltar em 15 minutos, você nunca mais quer voltar para o caos do Rio de Janeiro, de ficar 1h30, 2 horas no trânsito, né? E é assim que eu vim parar aqui em Macaé. Gosto muito da cidade, eu e minha esposa estamos aqui já esse mesmo tempo. Minha filha nasceu no Rio, é carioca, mas meu filho, que está com 3 para 4 meses agora, ele nasceu em Macaé, macaense. Macaense, igual Raridade. o meu. Igual o meu. Ele fica bravo comigo, viu? Quando eu falo pra ele que o pai dele e a mãe dele são cariocas, mas ele é macaense. E ele vai permanecer macaense. Minha filha é carioca ainda. E o que você faz na Petrobras? Me conta um pouquinho sobre o teu dia a dia, sua rotina como gerente de operações. Tá, na Petrobras, então, desde 2021... 20. Pandemia foi 2020. Então, em 2020, eu virei gerente de operações, né? Trabalho na área operacional já há bastante tempo. E minha rotina é basicamente gerenciar as operações de interligação submarina, né? Trabalho ali há um pouquinho mais de 4 anos à frente da equipe. É uma equipe que tem bastante gente, são um pouco mais de 50 profissionais Petrobras. E a gente está falando aqui de a galera que trabalha parte embarcado, parte em terra, tem alguns desafios de ter uma equipe mista, assim. E basicamente o dia a dia é garantir que as operações estejam acontecendo e continuem fluindo ali com segurança, com qualidade, com eficiência. Você sempre imaginou ser líder? Você sempre pensou assim, nossa, eu tenho vocação para liderança e eu vou chegar nesse lugar? Quando eu era muito novo assim, para meus 12 para 13 anos, eu era gago. Eu tinha uma gagueira, não era física, né? Não era deficiência física, era mais psicológica. Falava muito rápido, era muito ansioso. E aí isso me atrapalhava por um monte de coisas, porque eu sempre gostei muito de palco, sempre gostei da exposição. Então, gostava, na época da escola, tinha
tinha feira de cultura, então tinha possibilidade de se apresentar fazendo dança, de, enfim, diversas coisas. Eu danço desde muito novo, né? Fiz aula de diversos tipos de dança diferentes por conta do palco, da exposição. Então eu sempre gostei muito da exposição em si, mas de novo, né? Entrei no mercado de trabalho, assim, eu comecei a trabalhar de fato cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, eu dava aula, minha mãe era professora numa escola no Rio, e eu trabalhava aos sábados dando aula de informática para o pessoal da comunidade ali próximo. Então ali foi o primeiro contato que eu tive com algum viés de liderança. Mas eu não percebia que isso era algo que eu buscava ser ou nada do tipo, porque, enfim, era ainda muito novo, então a maturidade profissional não existia, né? E aí entrei na empresa, comecei a trabalhar já com algum viés de liderança também, trabalhando embarcado, você acaba representando a empresa frente a galera que está trabalhando com você ali. Então, acabei assumindo o papel de responsabilidade desde muito cedo. E aí eu percebi que, de fato, alguns colegas que já eram gestores na empresa começaram a me mostrar que, de fato, eu tinha um viés de movimentar as pessoas, de direcionar as pessoas, só que eu ainda tinha alguma trava com relação a isso. Um dos motivos era justamente a comunicação. Eu achava que eu ainda falava muito rápido, que eu tinha alguma dificuldade de passar a mensagem que eu tinha para passar. E não tinha essa visão clara de que, de fato, será que eu tenho condições de ser líder numa empresa do tamanho que é? E aí, depois de um tempo, eu entendi que esse meu interesse por exposição, né, essa minha predisposição à exposição, era um dos fatores que ia me dizer se, de fato, eu tinha condições ou não de assumir a responsabilidade do tamanho que eu assumi. Então, eu descobri que, de fato, sim, eu sempre quis ser líder, gosto muito de ser líder. É um trabalho muito difícil, você tem que estar disponível por muito tempo, mas é extremamente gratificante também quando você vê que, de fato, você está conseguindo movimentar as coisas, que as pessoas se sentem amparadas pela sua liderança. De fato, elas te reconhecem como um líder. Então, isso é, de fato, muito gratificante. E aí, enfim, estou hoje como líder, não me vejo trabalhando de outra forma por um tempo. É de fato, algo que eu gosto, que eu entendo que faz sentido para mim. Não pelo fato de estar numa posição de autoridade, nada do tipo, mas porque eu sinto que eu consigo atuar melhor fazendo com que as pessoas estejam alinhadas no determinado caminho, que é o caminho que a gente entende que precisa ser seguido, e que a gente consegue os resultados que são esperados da gente, né? Trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto ali, sendo de fato um líder. Sabe o que eu acho legal? A gente estava conversando antes, né? Por que eu achei muito interessante estar presente aqui hoje, que eu queria trazer uma narrativa pra gente conduzir das duas realidades. Eu, aqui na minha liderança, né, de uma empresa privada, onde eu sou a dona da minha própria empresa, e você já chega com uma bagagem que é a sua realidade desde muito novo, né, de uma empresa governamental, onde você é concursado, mas você também é líder, você também lidera uma equipe. Você sente alguma diferença e você sente que faltou alguma coisa para você, talvez uma vivência fora, para trazer essa bagagem dentro da Petrobras ali, o cargo que você ocupa, ou é tudo igual? Tem alguns desafios diferentes? O que você entende, assim, que você identifica? Para mim é um pouco difícil dizer, porque, de fato, a minha primeira experiência profissional foi já trabalhando ali, né? Então, o que fora você tem de muito diferente? Talvez algumas diretrizes, algumas normas que se aplicam mais para a gente, que não se aplicam para outras empresas, mas eu me senti muito bem preparado. E assim, as ferramentas que você tem disponíveis para a gestão, eu consegui ter acesso a todas elas, eu fui muito bem preparado. E, de fato, assim, até pelo tamanho da equipe hoje que eu estou à frente, eu sinto que eu não tive muita diferença assim, entre estar ali ou estar numa empresa fora, por exemplo. As ferramentas de gestão que a gente precisa adotar tanto em uma quanto na outra, a sua capacidade de comunicação, tanto em uma quanto na outra, são extremamente fundamentais. E acho que depende mais de como você se porta do que, de fato, pelo perfil da empresa que você está. Acho que você conseguir, de fato, se portar, se comunicar, se direcionar como um líder, acho que faz muito mais sentido ou influencia muito mais na sua capacidade do que, de fato, no tipo de empresa que você atua. Mas para mim é um pouco difícil dizer justamente por isso, né? Porque assim, toda a minha experiência foi
numa empresa nesse modelo, né? Trabalhando ali dentro da Petrobras. Mas agora eu vou te fazer uma outra provocação, porque a gente gosta de polemizar aqui. A gente tem uma ideia, talvez até errada e antiquada, de que o serviço público, as pessoas meio que descansam, as pessoas um pouco ali, eu já tô aqui, eu já cheguei e tal, e não vou me profissionalizar, não vou me qualificar, sabe? E eu vejo que você já partiu por uma área diferente, né? Só de você estar aqui hoje, você é aluno da Vox, você se preocupou com isso, você já tinha uma ideia, você já tinha ali um talento, vamos colocar ali, né? De liderança, você já era um líder, você já se comunicava bem, você já não se importava com a exposição. Mas você procurou um lugar para melhorar a sua habilidade de se comunicar, sendo você um líder de uma empresa estatal. Então, que você meio que, a gente já tem aquela impressão, já tô aqui, já tô bem, já tô no cargo que eu gostaria de liderança, eu vou ficar aqui. O que te fez, o que te difere dessas outras pessoas e o que te fez tomar essa decisão? Quando a gente fala de perfil profissional, de forma geral, não só de perfil profissional, acho que está muito mais associado a quem você é. Eu vou usar um outro exemplo aqui, não falando especificamente do mercado de trabalho, vou falar, por exemplo, da área de educação. A gente tem universidade pública e universidade federal, universidade privada. Desculpa, universidade pública, federal e universidade privada. Existe um preconceito muito grande entre, a universidade pública tem a qualidade de ensino muito melhor, a universidade privada deixa a desejar em diversos aspectos. Existe essa falácia que gira em torno da sociedade de forma geral. Mas acho que está muito mais associado ao aluno do que a universidade que ele está. E aí, quando você fala do mercado de trabalho, acho que é muito parecido. Está muito mais associado ao perfil, ao seu perfil, ao empregado, do que de fato a empresa que você trabalha. Então, assim, eu sempre fui muito inquieto. Eu comentei, né? Quando eu era mais novo, eu era gago porque eu era muito ansioso, eu falava muito rápido. Então, eu tenho um perfil muito acelerado. E eu sou extremamente ambicioso, né? Tem a diferença entre ambicioso e ganancioso. Né? Ganancioso é o lado negativo da ambição. Então, eu sempre busquei fazer muita autocrítica, eu sempre busquei me aperfeiçoar em tudo que eu faço. E eu acho que é algo que a gente precisa. Tem um amigo meu que comenta, até o Wilbert, se estiver ouvindo a gente, um abraço. Um amigo meu que comenta assim: se você não está evoluindo, você está morrendo. Então, eu busco trazer isso para minha vida. Assim, eu preciso estar constantemente em evolução, seja onde for. Eu posso estar na posição mais estável possível. Dificilmente você vai estar numa condição que você não consiga melhorar. Você não consiga estar numa posição melhor, por exemplo. Então é algo que eu busco constantemente. Pessoalmente, na criação dos meus filhos, então todos os dias eu busco entender o que eu fiz de errado, eu busco estar aberto a entender que, poxa, a minha filha tem 7, meu filho está com 3. Então eu sei que muita coisa que eu fiz na criação dela, eu era muito novo também, eu fiz errado. Então eu preciso entender de fato onde que eu errei, foi o que deu para fazer na época, como é que eu posso melhorar hoje. E não só em criação de filho, acho que em todas as áreas. Com certeza, todos os dias a gente tem alguma coisa para melhorar. E aí entender isso, né, melhorar 1% por dia, faz a gente conseguir de fato, não só profissionalmente, como pessoalmente também, tá sempre se colocando numa posição de desconforto e buscando a melhoria contínua. Você já parou para pensar em como que é o seu estilo de liderança? Você já pensou isso de forma propositiva? Assim, eu quero ir nessa linha de liderança ou eu não quero essa linha de liderança? Você já chegou a montar isso na sua cabeça? Parte do meu estilo de liderança foi montado de forma natural. Assim, você acaba sendo moldado, principalmente quando você se torna líder, eu acho que você acaba se moldando pelos principais líderes que você teve, né? Ou por referências que você acaba trazendo ao longo da vida. E seus pais são referências de liderança para você, enfim, às vezes ídolos seus são referências de liderança para você, os seus líderes ao longo da sua jornada profissional se tornam referências para você. E aí eu acabei, de forma natural, num primeiro momento, trazendo muito para o meu estilo de liderança o que eu sou no dia a dia. Então eu costumo ser uma pessoa muito leve. Eu lido muito bem com as pessoas, eu tento fazer piada, óbvio, né, quando cabe, quando é o ambiente propício, assim, saber diferenciar, né, quando é que a gente consegue colocar uma piada, fazer algum comentário para descontração e quando você precisa de fato ser mais sério.
Mas eu busco trazer o máximo de leveza possível para a maioria das situações. Isso de forma natural. E assim, qual que é o estilo de liderança que eu busco ter, agora de forma mais consciente? Eu busco ter uma liderança mais colaborativa. Eu busco não ser um líder impositivo. Que a imposição acaba tirando um pouco do aspecto da liderança e te traz mais uma visão de autoridade, né? Você acaba sendo autoridade, uma autoridade formal e não uma autoridade conquistada. Então, assim, trabalhar de forma mais colaborativa, acho que ajuda a engajar as pessoas, ajuda a motivar melhor as pessoas, e eu acabo buscando fazer isso. Para mim é mais natural ser desse jeito, e é algo que eu busco direcionar a minha forma de trabalhar. Em diversos aspectos, né? Em diversas situações, você vai precisar ser impositivo, mas não é o estilo de liderança que eu busco ser. Eu não quero ser o cara impositivo. Eu vou saber me impor, eu vou saber impor quando for necessário, mas, na maioria das vezes, eu vou tentar trazer a visão de colaboração, de construir em conjunto, até porque, na maioria das vezes, quem está na sua equipe conhece muito mais do dia a dia do que você mesmo. Sim. Então, ter essa humildade de saber que a gente não conhece tudo e que a gente precisa das pessoas para direcionar o nosso trabalho, é o que eu busco adotar como meu principal viés de liderança. Eu acho que, assim, a minha visão em relação à liderança sobre isso, e talvez você concorde comigo, é que o líder, ele tá ali para poder cuidar das pessoas, né? E as pessoas, elas vão cuidar das tarefas e da operação que precisa ser feito. Então, talvez, e isso para mim é um desafio também, lidar com pessoas, apesar de ser a minha principal preocupação como líder, é o meu principal desafio também. Porque lidar com pessoas a gente tem que ter um discernimento e um autocontrole muito maior do que qualquer outra pessoa, né? Porque eu costumo falar assim, a gente faz o que a gente menos gosta. Sabe aquela coisa que a gente gostava de fazer quando começamos? Então, a gente não faz mais essa coisa, né? A gente tem que lidar com as pessoas e preparar elas para que façam as coisas que a gente gostava de fazer. E aí, lidar com as pessoas e com os desafios diários, ali é que, para mim, é o mais desafiador. O que você acha? Esse foi um dos pontos que eu consigo dizer assim, com muita tranquilidade, que foi provavelmente o que a Vox mais me ajudou. Você não consegue ser líder de ninguém se você não for líder de você mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. Quando você se conhece, você se entende, você é líder de você mesmo, você consegue liderar outras pessoas. Se você não consegue nem se liderar, como é que você vai liderar alguém, né? E a jornada da Vox me ajudou muito a entender quem eu sou um pouquinho melhor. Quando eu entrei, eu sabia o que eu fazia, eu sabia o porquê eu fazia, mas eu não sabia, por exemplo, por quem ou como que isso acontecia dentro de mim. E a comunicação passa muito por isso, né? Então, assim, eu consegui aqui dentro me entender, pô, esse é o Danilo. O ser leve, eu digo hoje que pô, eu busco trazer leveza para o dia a dia, eu não tinha essa consciência de que isso era algo intrínseco meu. E isso eu consegui perceber dentro da Vox. Na turma que a gente conduziu, enfim, em diversos dos conteúdos que a gente passa por ali, você busca se entender. Se entendendo, você sabe melhor como é que você se comunica, e sabendo como você se comunica, você sabe como passar de forma mais adequada aquilo que você precisa passar. Então, de fato, lidar com pessoas passa primeiro por saber lidar com você mesmo. E é muito difícil. Porque você tira da caixa determinadas coisas que, na maioria das vezes, você mesmo não quer aceitar, que fazem parte de você. E aceitar isso, conhecer isso e usar isso a seu favor, acho que é uma das principais ferramentas que a Vox me ensinou a ter e que, de fato, eu busco aplicar no meu dia a dia, que é, ter determinada situação, por exemplo, que vai me tirar do sério, que vai me deixar mais irritado, por exemplo. E eu sei que irritado, vou trazer para a parte da comunicação, irritado eu vou gaguejar. Eu trago lá da minha infância a minha gagueira. Então, assim, o que eu preciso fazer para, quando eu estiver de frente para essa situação, eu não deixar ela me afetar e, de fato, me irritar. Isso faz parte de se conhecer. Então, eu sei que o outro, um determinado colega, recebe melhor a informação de um jeito, que não é o jeito que eu estou acostumado a passar determinada informação. Então, para aquela comunicação acontecer, eu vou precisar me adaptar um pouquinho para fazer com que ele consiga ouvir melhor o que eu tenho a dizer, e é uma luta diária. Você entender ali, poxa, de fato, isso faz parte de mim, mas não necessariamente vai definir quem eu sou.
Eu preciso ter consciência de que isso faz parte de mim e como é que eu traduzo isso para o meu dia a dia de forma mais leve, que é o que eu busco fazer. Então, lidar com pessoas é sim algo muito difícil, mas é também muito gratificante. Porque quando você consegue lidar bem com as pessoas, é um sinal de que você, de fato, lida bem consigo mesmo. Tem consciência sobre você mesmo. E acho que tá muito associado a isso, assim, ao autoconhecimento. Eu acho engraçado essa parte da comunicação que você falou. A gente, às vezes, toma decisões difíceis, né? Porque a gente não só lidar com pessoas, mas a gente lidar com problemas também, né? O tempo todo. E aí tem uma hora ali que a gente tá no meio do furacão, acontecendo um monte de coisa e tal, e aí vem alguém e manda uma mensagem pra você, e aí você responde como você está naquele momento, aquela mensagem, né? E aí depois você vai reler aquela mensagem e você fala, nossa, eu fui muito grossa. Isso acontece comigo direto. Eu olho e falo assim, gente, porque a gente recebe e não filtra, né? E é automático, a gente também é humano. A gente tá no meio do furacão resolvendo um monte de coisa, aí vem alguém e manda uma pergunta e você... Não, já falei que não é pra fazer isso. Aí a pessoa, né, só aquela meio grosseria, aí você para, respira, relê, e aí tenta falar de outra forma. Até a forma de você escrever, porque não é só a fala, é a forma como você filtra aquilo que chega pra você e você manda pra outra pessoa. E ainda vai depender também muito de como a pessoa está naquele momento, porque se for uma pessoa um pouco mais, né, melindrosa, se for uma pessoa, né, mais sensível, talvez ele esteja passando por algum problema e tal, dependendo da mensagem, você pega ela ali e você pode acabar, inclusive, com o dia dela, né? Exato. E é muito do que você colocou, assim, não depende só de como você tá, mas depende de como quem vai receber a mensagem tá também. Então, grande parte da nossa comunicação hoje, no meio empresarial, acredito eu, é a comunicação escrita. A gente tem agora WhatsApp, bomba, mensagem o tempo inteiro, de trabalho pessoal, tudo misturado. A maioria das empresas usa hoje o Teams é mensagem o tempo todo. Sim. E é difícil, porque às vezes você escreve a mensagem com um tom e a forma como a pessoa lê, ela lê com outro tom totalmente diferente, que passa uma mensagem totalmente diferente. E aí eu faço muito isso, assim, tanto as mensagens escritas quanto os áudios. O áudio foi um negócio que a Gabriela me ensinou, a Gabi aqui da Vox me ensinou, que eu aplico para a vida, que faz todo sentido para mim. Áudio acelerado. Eu parei. Eu sou muito acelerado. Uhum. Se eu boto um áudio no e-mail no 2, isso ajuda a me manter acelerado. E aí eu não ouço áudio acelerado, eu ouço áudio no 1x para me obrigar a gastar o tempo que a pessoa gastou falando, eu tenho que gastar ouvindo. Ouvindo aquele podcast. Eu tenho que gastar ouvindo. Se a pessoa se propôs a ficar, às vezes, 3 minutos, que hoje em dia 3 minutos é considerado um áudio longo, né? Uhum. É absurdo isso. Mas mandou um áudio de 3 minutos, eu preciso gastar 3 minutos para ouvir a mensagem que foi passada. Uhum. E me ajuda também a me controlar. E aí eu mando um áudio respondendo. Eu ouço esse áudio depois. Minha esposa fala que eu sou maluco, porque todo áudio que eu mando eu ouço também. Mas porque às vezes você manda o áudio num momento que quando você ouve depois, você vê que, putz, essa mensagem que eu passei foi E a gente errada. É carioca, né? A gente sempre tem um cara, né? Umas coisas assim que às vezes parecem meio grosseiro. Exato. Né? E quem tá recebendo... Ontem mesmo eu fiz isso. Eu mandei a mensagem, uma amiga mandou mensagem num grupo e eu respondi com uma frase. Uma frase assim, começo, meio, fim, acabou. E eu não costumo responder ou mandar mensagem desse jeito. Eu sempre boto risos, enfim, minha forma de escrever não era aquela. E aí hoje de manhã eu olhei o grupo e falei, caraca, fui super grosso, né? Fui super direto. Deixa eu voltar atrás aqui para não parecer que eu tô evitando a pessoa ou algo do tipo. E aí faz parte sim da comunicação, de ser um líder, de conseguir passar de forma clara a mensagem que você tem. Ouvir de novo o que você tá mandando de áudio, reler a mensagem que você escreveu para ver se de fato tá passando a mensagem que você quer passar ou se pode ser interpretada de outra forma. E aí você tenta contextualizar um pouco melhor para não ser interpretada de outra forma. É um mundo difícil. Uhum, difícil. Com certeza. Eu sei como que é. Como que você lida com os desafios na gestão de equipes, com conflitos internos, e como que você faz para poder manter a sua equipe motivada? Quando a gente gera conflitos, né? Eu costumo falar que liderança é gerador de conflito. É gestor de conflitos. Como que você lida com... Até porque a sua equipe é grande, né? Como que você faz para, na comunicação, gerir? Tem a dificuldade de ser uma equipe grande e tem uma dificuldade adicional de ser uma equipe
híbrida de 3 formas. Uau! É híbrida porque você tem pessoal que trabalha offshore, tem pessoal que trabalha onshore. É híbrida porque a gente trabalha no modelo híbrido, então você tem parte da equipe presencial, parte da equipe remota em determinados momentos. Então, é um cenário pós-pandemia que a gente precisou aprender a lidar. Principal forma de conseguir manter o pessoal engajado é saber ouvir. Acho que é a principal ferramenta de comunicação. Como é que você fala bem? Ouvindo bem. Se você não ouve bem, se você não pratica a escutativa, e a escutativa é ouvir ouvindo, não é só escutar, passou por um ouvido e saiu pelo outro. E hoje em dia é muito fácil fazer isso, porque às vezes você está numa reunião com uma equipe remota, você está remoto, a pessoa está falando, você está ouvindo o que a pessoa está falando, ao mesmo tempo você está digitando uma mensagem. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Está digitando uma mensagem no privado. Eu hoje me permito, quando isso acontece, dizer, você pode repetir, eu não estava prestando atenção. Eu estava digitando uma mensagem em paralelo aqui, então volta e repete, por favor, para que eu de fato possa te dar atenção e consiga te responder de fato o que você está perguntando. Então, uma das principais formas, eu acho, que eu uso para conseguir manter a equipe unida e me manter presente é ouvir. Principalmente para o pessoal que não está com você naquele momento. Uhum. Eu, que tenho uma equipe offshore. Então, eu preciso ter um momento, eu tenho um momento toda semana que eu ouço as pessoas. Faço uma reunião para passar algumas coisas e ouço o que o pessoal tem para colocar. Muito do que eu ouço, eu tento gerar alguma ação, eu tento de fato trabalhar. Algumas coisas, de fato, você só precisa ouvir. Mas acho que uma das principais coisas é as pessoas precisam se sentir ouvidas. Elas precisam se sentir parte de algo. Então, você conseguir fazer com que todo mundo se sinta parte disso, acho que quando você ouve todo mundo, você faz com que as pessoas se sintam parte daquilo. E aí você consegue, porque assim, você não motiva ninguém, né? É verdade. Ninguém motiva ninguém. A motivação vem de você mesmo. Uhum. Então, como é que eu mantenho a motivação das pessoas? Como é que eu busco manter a motivação das pessoas acesa? É garantindo que elas estejam sendo ouvidas e respeitadas, obviamente. Então, numa equipe, numa reunião híbrida, que eu estou presencial, parte da minha equipe está presencial, parte está remota. Às vezes a gente está numa sala parecida com essa. Tem 4 pessoas aqui conversando e tem 3 pessoas remotas. A pessoa levanta a mão, é muito fácil. A gente aqui está conversando e não vê que alguém levantou a mão. Então, assim, prestar atenção para que, se alguém levantou a mão, dá prioridade para aquela pessoa falar, para que ela se sinta parte daquilo que está acontecendo. Faz com que as pessoas tenham seus espaços para colocar suas opiniões, colocar suas ideias. Isso faz com que você mantenha esse ambiente colaborativo vivo e que você consiga, de fato, garantir com que as pessoas se mantenham motivadas, né? Se mantenham ali parte do que está acontecendo. Comigo acontece bem parecido. Eu também tenho essas misturas. Eu também tenho equipe presencial híbrida. E também tenho uma outra categoria ali que é diferente um pouco da sua, que são os CLTs e PJ. Então eu tenho pessoas que são contrato, CLT, e tenho pessoas que são PJ. Então o nosso desafio lá é fazer com que todo mundo se sinta pertencente à mesma empresa. E não fique aquela coisa, quem é PJ queria ser CLT, quem era CLT fala que PJ é melhor. Então a gente trabalha uma cultura forte. Essa é a minha base principal. A cultura tem que liderar tudo e a cultura tem que vir à frente de qualquer coisa. Então, a gente cria rotinas, todas as reuniões a gente faz online, e o que é para um tem que ser para todo mundo. Então, esses rituais, né, e essas rotinas de ambientação com todo mundo e fazer com que todos eles se sintam pertencentes ali, quebra um pouco disso e constrói essa cultura forte que vem do líder, né? A cultura vem do líder, porque se você for um líder com leveza, né, que traz esse clima para dentro da sua equipe, a equipe vai reproduzir aquilo ali, ela vai entender qual é a cultura que você gere e vai reproduzir aquilo. Então é super importante realmente pensar na construção dessa base de cultura, seja a empresa que for, né? Bom, deixa eu ver outro aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre oratório e comunicação, que é, né, o podcast de oratório. Você mencionou que a Vox, ela te ajudou muito nessa parte de se comunicar e de se autoconhecer, né? Eu queria saber como que você
começou a trabalhar esses aspectos e qual foi o impacto de fato que isso teve logo no comecinho, quando você começou ali nas aulas, porque a gente sabe que é um curso longo, é um curso que são 10 meses, presencial, que quebra tudo aquilo que a gente aprendeu na pandemia, que era online, que, né, com aqueles 300 cursos, 300 aulas que você sentava e demorava um ano para poder assistir. Então, a Vox, ela veio justamente para quebrar essa ideia e trazer o presencial e mostrar como que é importante você ter contato com as pessoas dentro de uma turma. O que isso impactou desde o comecinho lá para você? O que eu digo assim, o diferencial do curso, da Vox, é a parte prática. Acho que o curso não seria nada se não tivesse o púlpito dentro da sala, que você toda a aula tivesse que subir ali, sair um pouquinho da sua zona de conforto e sobe no palco. No momento do intervalo, você sobe no banquinho para falar. Você está o tempo inteiro se expondo e se acostumando com aquela situação. O frio na barriga existe e vai existir sempre, só que você passa a entender como lidar com o frio na barriga na hora que você vai falar. Como é que isso de fato fez diferença para mim? De novo, por ser um curso, como você colocou, longo, você tem oportunidade de fato ir digerindo tudo que você vai aprendendo e você tem tempo para ir aplicando aquilo aos poucos no seu dia a dia. Eu lembro que logo no começo do curso, eu estava perto da metade ali, eu postei uns 4 ou 5 stories no Instagram. E alguns amigos que não falavam comigo há bastante tempo falaram, putz, você está falando muito melhor. Sua forma de se comunicar, você está mais devagar, você está mais, como se fosse assim, mais seguro para fazer o que você faz, para falar o que você fala. E isso foi muito legal, porque de fato eu percebi que a parte técnica que tem no começo do curso, ela é extremamente importante, ainda mais para quem se expõe, para quem precisa falar na frente de equipe. A chave ali no começo o que você vai aprender, aplique no seu dia a dia. Como? No meu caso, eu falo no mínimo para 40, 30 pessoas ali, 3, 4 vezes por semana. Então, busque rever o material, lembrar sempre do conteúdo que você tem. Acho que é isso que a Gabi manda a gente cortar na primeira aula. Nossa, é um negócio isso pra mim era um desafio. Horrível isso. Marca muito. Então, assim, você começar a colocar isso no seu dia a dia. É muito fácil. Você vem pra cá, a minha aula era quinta, né? Quinta-noite. Vim pra cá quinta-feira, ficar 3 horas aqui, aprende um monte de coisa, sobe no palco uma vez, sobe no palco 2, chega em casa e finge que nada aconteceu. É fácil fazer isso no mundo que a gente está hoje. Então, assim, eu voltava para casa e eu comentava com minha esposa o que a gente aprendeu, eu ficava estimulando ela para vir, ela ainda não veio fazer o curso, mas eu pretendo ainda colocá-la para fazer também. Falava sobre isso, eu falava sobre o curso da Vox, e falo até hoje, para um monte de gente, o que muda, o que se aprende, e isso me fazia também ficar o tempo todo revisitando o que você passa por aqui, o que você aprende, e internalizar, de fato, o que você aprende, né? Porque depois daquela primeira parte ali do curso, que é a parte mais prática, mais técnica, você entra na parte mais de autoconhecimento. Sim. Ali, se você não se impactar, ou se você não se mudar ali, você é um androide. Você deve ser um robozinho, sei lá. Porque, de fato, faz você se questionar sobre muita coisa, faz você resgatar muita coisa. Tem aula que a galera chora, teve aula que eu chorei fazendo. Então, assim, de fato, transforma. Transforma a forma como você se vê e, naturalmente, como você vê as outras pessoas. Porque você passa a se ver diferente, você passa a enxergar as coisas sob uma outra ótica. Então, tanto a parte técnica quanto a parte de autoconhecimento é de fato, entrou aqui, deixa os problemas do lado de fora, os outros problemas do lado de fora, foca no que você está fazendo aqui dentro, internaliza, porque de fato gera uma mudança muito grande. Teve alguma aula assim que você fala, nossa, essa aula aqui pra mim foi a virada de chave? Eu sei que tem várias, né? Mas assim, aquela que você fala, nossa, isso daqui, a partir desse momento aqui, abriu um clarão pra mim e tudo mudou. Teve algum momento, assim, desse? Eu acho, é difícil, porque cada aula mexe um pouquinho com alguma coisa. Mas tem uma aula específica, que é a aula do Quem Sou Eu, que eu acho que quase todo mundo vai falar sobre. Se você perguntar essa mesma pergunta para todo mundo que passa aqui, acho que a grande maioria das pessoas vai dizer que essa aula é a que marca. Que é a aula do Quem Sou Eu. É uma aula que você precisa dizer quem você é com alguns direcionamentos específicos. Então, assim, ali você precisa subir no palco para contar a sua história.
e você acaba aproveitando para contar algumas coisas que, como tem pessoas que não te conhecem tão a fundo, você se permite dizer algumas coisas que você não diria em outra situação. Uhum. Então ali você passa a aceitar algumas coisas em você que até então você talvez não aceitasse. Quando você diz isso em voz alta, né? Que aquilo ali, você precisa subir no palco e falar sobre você. Então quando você diz algumas coisas em voz alta, você passa a aceitar algumas coisas que até então você talvez não aceitasse. Então acho que é a aula que divide, né? Assim, que gera a divisão. Até aqui a gente estava falando só da parte técnica. Daqui para lá, segura, porque agora o buraco é um pouquinho mais embaixo. Primeiro é aquela aula, aquele momento, né? Agora é oratório, vamos falar, né? Vamos contar a história. Microfone, né? Beleza, a parte mais técnica, assim, que você precisa de presença de palco, sem ficar gesticulando, aí, né? Terminando né? É isso aí. Depois é que o negócio, o pau quebra. E aí, ali é quando tem a virada de chave. Fala, daqui pra lá agora, a segunda metade, a gente vai falar um pouquinho sobre como você é. E aí você precisa se entender para saber como você se comunica, como você se relaciona com outros perfis e como é que você direciona melhor a sua comunicação para todo mundo. E aí, acho que essa aula é o divisor de águas principal. Poderia compartilhar algumas dicas práticas, assim, para as pessoas que estão assistindo, para eles aprimorarem as habilidades de comunicação e oratória dentro do ambiente de trabalho? Tem alguma dica, alguma coisa que você começou a fazer que melhorou muito dentro do seu ambiente de trabalho depois que você fez o curso da Vox? A primeira eu comentei, que é ouvir. Acho que a melhor ferramenta da oratória é a escutatória. Aprender de fato a ouvir. Em 90% das situações, ouvir, você de fato ouvir o que as pessoas estão dizendo, vai te ajudar muito a entender o que de fato precisa ser dito e quando precisa ser dito. Em diversas situações, se você ouve, se você absorve o que está sendo falado, você vai perceber que nem sempre você precisa dar uma resposta, você precisa de fato direcionar alguma fala, né, depois que você ouve. Então, a primeira dica é ouvir com atenção, é o que chamam de escutativa. Pensar, que para mim foi muito difícil, né? Pensar no que você está falando, pensar no que você vai dizer. Eu simplesmente dizia, eu simplesmente respondia muita coisa, sempre fui muito acelerado, né? A Vox me ensinou como é que pisa um pouquinho no freio, ou não ouvir em 1.5, 2x. Então, pensa de fato no que você vai responder. Às vezes, quando você para pensar no que você vai responder, você vê que você não precisa responder. Tem coisa que você não precisa responder. Então, ouvir, pensar no que você vai dizer. E uma terceira dica que eu dou, tenha calma. Pratique a comunicação não violenta. Porque a passividade e a comunicação não violenta são coisas diferentes, né? Passividade é quando você não faz nada. A comunicação não violenta é quando você entende que em determinadas situações você precisa responder, como responder, outras você busca evitar o conflito. Então, é difícil, né? Porque o curso te dá muitas ferramentas e você dá poucas dicas, assim, é complexo. Mas acho que essas 3 são fundamentais. Ouvir bem, pensar antes de falar e buscar, na maioria das vezes, manter a calma. A gente que eu também sou bem acelerada, a gente que fala rápido e eu sei exatamente do que você está falando, as pessoas acham que o curso, a oratória, né, a comunicação é para quem tem dificuldade na fala, medo, vergonha, mas isso nunca foi uma coisa que eu tive, sempre falei bem, muito até, só que eu sempre tive essa questão também, de não conseguir filtrar e não conseguir pensar. Eu falo assim, eu reagia. Alguém vinha falar alguma coisa comigo e ela reagia. E até o autoconhecimento, ele te faz ponderar, porque quando você se conhece, sabe quem você é, até essa reação que às vezes você fala, não vou nem discutir, aquela sensação assim, ele não sabe o que tá falando, não vou nem discutir, não vou nem entrar nessa briga porque eu vou perder meu tempo. Até isso a gente consegue ponderar, porque se fosse antes, já ia reagir, sair falando e tentar convencer o outro de que ele estava errado. Hoje não, hoje eu não preciso nem convencer ele, porque eu sei quem eu sou, então eu não preciso ficar respondendo ou reagindo a esse tipo de coisa, né? Então, até o desenvolvimento da comunicação ajuda muito a gente nisso, né? Principalmente pra gente que pensa rápido e fala rápido e quer reagir, quer responder qualquer coisa. Não vou responder agora, respira, depois eu respondo, deixa eu pensar no que eu vou responder, deixa eu formular aqui a minha resposta, deixa eu ver
qual vai ser a melhor resposta para eu dar, até porque eu tô ali, às vezes até numa emoção, e eu não vou responder da forma como eu estou agora, porque eu não estou bem para responder. Então, até esse desenvolver, né, do autoconhecimento da comunicação facilita muito essa postura, principalmente num cargo de liderança, que isso é essencial. Às vezes alguém chega para você e te dá uma resposta, ou um conflito entre duas pessoas, ali os dois debatendo alguma coisa, e você precisa tomar uma decisão se tem certo ou se tem errado, de quem foi a culpa, de quem não foi, sem tomar um partido, né? Então você precisa ponderar e falar, deixa eu entender o que está acontecendo para depois responder alguma coisa para vocês. E não ser injusto, né? Com nenhuma das partes. É a calma que eu botei, né? Porque assim, eu tinha até, antes da Vox até, dependendo do tipo de discussão que você entra, eu ia me inflamando. Eu ia me aquecendo, né? Então eu ia aumentando o tom de voz, e queria ficar ali, eu demorava para entrar nesse tipo de discussão, mas quando você entra, eu ficava, eu ia remoendo, eu ia elevando o tom de voz, eu ia me inflamando cada vez mais. Hoje eu vejo que quando isso começa a acontecer, eu paro. A gente não precisa continuar essa discussão aqui, vamos deixar acalmar, depois todo mundo estiver mais tranquilo, a gente volta a falar sobre isso, mais para frente a gente discute, e do jeito que a gente está evoluindo aqui, faz parte da comunicação não violenta, né? Você fala, você fez isso, mas você é assim, mas você é aquilo, e aí fica e as pessoas vão se inflamando, vira uma discussão que não vai ter fim e que não vai agregar. E aí você, calma aí, vamos dar uma respirada, acho que não vai levar a lugar nenhum. Isso faz parte do autoconhecimento, saber que, esse tipo de situação me inflama. Então, como é que eu passo a lidar com ele? É justamente manter a calma. Talvez esse não seja o melhor momento para a gente conversar, acho que você tá se elevando, eu vou acabar me elevando também, então vamos dar uma segurada, depois a gente volta, depois a gente conversa de novo sobre esse assunto, com as cabeças mais tranquilas. Acaba sendo um pouco de maturidade, né? Justamente você se conhecer, saber como é que aquilo funciona com você, e evitar que aquilo ali aconteça, porque não vai ter um fim muito legal, faz parte desse processo de autoconhecimento também, que a Vox me ajudou muito a conseguir. Por isso que a gente fala que a Vox não é... Todo mundo fala isso, gente. Todo mundo fala isso. Que a Vox não é só um curso de oratória, né? A Vox é muito mais do que um curso de oratória. É um curso de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E assim, a gente vê muito depoimento, né? E a gente sempre vê isso. A gente sempre sabe que vai chegar nesse ponto, que as pessoas vão conseguir reconhecer lá no início mesmo, já começam a perceber que não é bem assim. Acham que vão chegar ali, vão aprender a fazer vídeo e vão aprender a subir no palco. Aí ainda tem esses questionamentos assim, as pessoas falam, mas eu não vou me apresentar, eu não tenho uma profissão que me apresenta, que vou fazer, subir num púlpito, que vou falar para muitas pessoas. Aí, como é que a gente provoca, né? A gente fala assim, então faz o seguinte, pega o seu celular, grava um vídeo de 1 minuto pra mim, falando quem você é e o que você faz. Pronto, acabou? A pessoa trava, até quem fala muito, né? Até a gente que fala muito, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade enorme até hoje de gravar um vídeo. Olha que eu sou comunicadora, eu tenho uma agência de marketing, eu faço meus conteúdos. Eu tô aqui com a Vox já há quase 3 anos já, junto aqui, né, na parceria aqui com eles. Então, assim, sou a maior consumidora dos conteúdos da Vox, porque eu praticamente já fiz todas as aulas, né, do curso, eu já fiz junto com todas as turmas, que a gente vai preparando os conteúdos. Mas me dá um celular e fala assim, faz um vídeo de 1 minuto falando 1 minuto é muito. 30 segundos, quem é você e o que você faz. Já era, gente, já era. Pra mim ali, eu vou ficar gravando, tá errado, não dá, tá ruim, não falei o que eu queria. É muito difícil, né, é uma dificuldade enorme. Então, assim, não é só sobre subir num púlpito, né, não é só sobre, é sobre relações pessoais. Sua relação em casa, como ficou depois que você começou a fazer o curso? A gente só tá falando de trabalho, né? São 2 Danilos, assim. São 2 Danilos diferentes, eu acho. Tenho muito a melhorar, como eu coloquei, né? Sou muito autocrítico. Então, todo dia eu vejo que eu fiz alguma besteira, tenho que voltar atrás, tenho que entender e tenho que melhorar. Mas, de fato, são 2 Danilos completamente diferentes. Eu tive, no final da minha adolescência ali, minha irmã é 9 anos mais velha que eu tive situação de eu ficar às vezes 1 ano sem falar com a minha irmã, pelo nível de arrogância que eu tinha, pela minha forma de me comunicar, enfim, pela forma como eu não me conhecia ainda. Então, não só na minha relação conjugal com a minha esposa, na relação com os meus irmãos, com a minha família de forma geral, eu vejo que eu sou 2 Danilos totalmente diferentes. Justamente porque
e todos os dias, né? As pessoas são da nível diferente, mas essa jornada de autoconhecimento aqui interna foi fundamental para me ajudar bastante, até na criação, como eu comentei antes da gente começar aqui, né? Na criação dos meus filhos. A forma como eu venho conduzindo muita coisa. De vez em quando eu ainda explodo com a minha filha em algumas situações. Só que eu consigo perceber que dei mole, na hora eu já paro, reverto, vou conversar com ela, falar, desculpa, não precisava ser assim e tal. Justamente porque eu tenho parado para observar a minha forma de comunicar. E aí, assim, coloco de forma muito tranquila. Não tenho interesse de subir num púlpito, não tenho interesse de ser palestrante. Cara, comunicação, todo mundo se comunica o dia inteiro, seja, como eu botei, num Teams da vida, num WhatsApp, você o dia inteiro conversa com as pessoas. Até numa entrevista de emprego, a sua forma de dizer, a sua forma de se apresentar, como você colocou. Faz um pitch de 30 segundinhos ali dizendo quem você é e o que você faz. É difícil. E assim, a gente se comunica o tempo todo, né? Basicamente, as relações humanas são pautadas em cima da comunicação. Então, é tipo terapia. Falam, todo mundo tem que fazer terapia. Acho que todo mundo tem que fazer um curso de oratória, de preferência na Vox, que eu achei sensacional. Mas todo mundo precisa saber se comunicar bem. Não necessariamente para subir num palco. Acho que subir num palco tem gente que gosta, tem gente que tem interesse, tem gente que busca lecionar e para ele isso é a vida, né? Preciso estar num palco, preciso estar na frente de um público. Mas tem gente que não necessariamente vai querer isso, mas que não sabe o quanto a comunicação é necessária até que você conhece de fato. Você comentou assim, eu falo muito bem. Mas quando você começa a fazer o curso, você percebe que o seu muito bem tem um monte de coisa que pode ser melhorada. E aí quando você começa a melhorar, você fala, por que eu não fiz isso antes? Então acho que assim, para todo mundo, da mesma forma que dizem que todo mundo tem que fazer terapia, você acha que você está muito bem, mas você sempre tem alguma coisinha que você precisa tratar, acho que todo mundo deveria fazer um curso de oratória e comunicação. E aqui, porque envolve mais a questão do autoconhecimento também. E assim, se conhecer e saber se comunicar melhor, acho que independente do que você busca fazer, vai ser útil na sua vida. Perfeito, exatamente. Bom, deixa eu ver aqui, já estamos chegando quase no finalzinho. Como que você consegue equilibrar sua carreira com a sua vida pessoal, casado, pai de 2 filhos? Como é que você administra seu tempo, equilibra isso tudo? Como que você faz? Porque eu sei que é muito difícil. Eu ainda tenho um agravante, né? Sou mulher, ainda fica ali, é mais pesado. Mas como que você faz? Até mesmo pra gente poder entender como que você conseguiu conduzir esses 10 meses ali, né? Com certeza sua família te apoiou muito ali naquele momento, porque você precisou se ausentar. Como que você faz pra poder lidar com a falta de tempo, né, que hoje é um ativo nosso que a gente carrega? Basicamente não dormindo. Tô brincando. Tô brincando, mas assim, é de fato o principal desafio que eu vivo todos os dias. Como é que eu concilio tudo? Primeiro, eu tenho um suporte absurdo da minha família. Minha esposa me dá um suporte absurdo em praticamente tudo. Então, Luísa, Carol, preciso que você fique um pouco mais com... Minha esposa também é Carol. Preciso que você fique um pouco mais com o Miguel hoje. Tá pegando um pouco mais, precisar sair um pouco mais tarde, tem que pegar a Luísa na escola. Então, assim, a parceria que a gente tem é extremamente forte. Eu não conseguiria, com certeza, 10% do que eu consegui se eu não tivesse esse suporte dela, dos meus pais, enfim, dos meus filhos também. Mas, de fato, você precisa, em determinadas situações, abrir mão de uma coisa ou de outra e priorizar o que de fato é mais importante para você. Então, tem determinadas condições que eu vou dizer, olha, para isso aqui, eu posso pedir para minha esposa me ajudar e vou priorizar o trabalho nesse momento. Vai ter condição que eu vou dizer, aqui não, minha filha tem poucos domingos na vida, ela vai ter, enquanto criança, ela vai ter poucas festas de formatura. Então, assim, são coisas que eu vou buscar priorizar, estar presente, mesmo que eu precise despriorizar algumas coisas do trabalho naquele momento. Então, saber justamente buscar o que é prioridade para você e fazer com que essas coisas se conversem. Olha, hoje eu vou ter que priorizar um pouquinho mais o meu trabalho em detrimento de alguma coisa que minha pessoal. Isso aqui eu não abro mão, eu vou precisar despriorizar o trabalho para poder dar foco. Poxa, na criação da minha filha, o meu desembarcar foi isso. Né? Eu trabalhava embarcado, querendo ou não, quando você trabalha embarcado, você tem remuneração adicional, você tem, enfim, alguns benefícios por isso, você tem folga, mas eu falei, poxa,
14 dias longe de uma criança Nossa. com um mês, para uma criança de um mês, 14 dias é metade da vida dela. É. Então, assim, metade da vida dela eu vou estar longe. Uhum. Falei, não, eu preciso priorizar minha filha, vou abrir mão da escala do regime de embarque e vou trabalhar em terra. Então, assim, conseguir, de fato, definir o que para você é prioridade. E colocar isso na mesa, né? Deixar isso claro para todo mundo que está com você. E se respeitar nesse aspecto é importante. Porque, assim, vai ter coisa pedindo para você quebrar aquilo que você colocou como barreira. Então, ó, um exemplo. Você define que você vai trabalhar até 18 horas. 18 horas para frente, estou dedicado à minha família. Vai aparecer um monte de coisa para você fazer às 18. Então, você se respeitar e respeitar aquela barreira que você mesmo colocou é algo difícil, mas que você precisa conseguir fazer acontecer. Ó, daqui para lá, eu tô com a minha outra prioridade aqui, eu não vivo só para isso, e conseguir fazer esse balanço de prato, né? Equilibrar prato o tempo todo, Uhum. mas faz parte, assim, no mundo que a gente vive hoje, acho que é difícil a gente não estar nessa condição, né? Eu falo muito que eu tenho coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, final de semana com meu filho é inegociável. Eu não abro mão. Então, eu não trabalho final de semana porque eu tô com meu filho. Isso, pra mim, é inegociável. Buscar meu filho na escola. Claro que existem algumas exceções que não tem como. Por exemplo, esse final de semana agora eu tava em São Paulo fazendo um curso que eu precisava estar lá. Mas preparei toda a situação aqui e tal, só que tem coisas que no dia a dia ali são inegociáveis. Então, definir o que para você é inegociável. E também faz parte do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece e sabe quais são as suas prioridades de vida e quais são os seus valores e aquilo que você não abre mão, você consegue ter mais segurança para falar, isso aqui não, aqui eu não vou. Aqui não faz parte de mim, não vou. Então, esse autoconhecimento, saber, você tá seguro. Você fala, pode o mundo acabar. Isso aqui para mim é prioridade. E é uma das coisas que você, enquanto líder, precisa aprender. Não só no ambiente de trabalho, mas de forma geral. É o dizer não. O dizer não, na maioria das vezes, é dizer sim para alguma outra coisa, né? Que talvez seja uma prioridade maior para você. Então, assim, dependendo da condição, dizer não é muito difícil. Mas aprender a dizer não é muito importante. Você dizer não para um filho, às vezes, você vai gerar uma frustração que vai gerar uma maturidade para ele em determinada condição no futuro. Dizer não para alguém da sua equipe pode ser também uma forma de você dizer sim para uma outra condição. Então, dizer não é muito importante até para a sua própria sanidade mental. Quando a gente estava falando, poxa, às vezes você dizer um não para alguma coisa do trabalho é dizer um sim para a sua família, Sim. que vai ser uma prioridade para você. Às vezes você vai dizer um sim para o seu trabalho que vai te remoer por anos, por você ter perdido uma situação pessoal, enfim. Então, o dizer não é importante e justamente faz parte do respeitar as barreiras que você mesmo impõe, né? Aquilo que é negociável que você comentou. Uhum. Isso é extremamente importante. E o saber dizer o não, né? E ter maturidade para o não é fundamental. Última pergunta. Qual conselho que você daria para jovens... Aliás, essa última não, penúltima, que eu tenho mais outra que não está escrito aqui, mas que eu vou fazer. Qual conselho que você daria para jovens profissionais que almejam uma posição de liderança e gestão de equipe, especialmente quando se trata em desenvolver as suas habilidades de comunicação? O que você... Se tivesse uma pessoa começando agora ali como líder, aliás, um jovem, e fala, olha, eu quero ser líder, pode ser até mesmo na Petrobras ou em qualquer outro lugar, o que você iria recomendar para essa pessoa? Vou ser repetitivo, eu acho, mas de fato não tem o problema. ponto mais importante. Vamos repetir. Ouvir. Para você melhorar a sua comunicação, principalmente enquanto líder, você precisa saber ouvir. Então, primeiro aspecto, você não é líder ainda, você quer ser um líder. Aprenda a ouvir as pessoas. E ouvir olho no olho, ouvir de fato prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Porque, como eu coloquei aqui ao longo da conversa, né? Isso faz com que a pessoa de fato se sinta ouvida, faz com que ela se sinta parte daquilo. Por mais que, às vezes, seja só por falar. Você não vai gerar ação nenhuma em cima daquilo que a pessoa disse ou trouxe para você. Às vezes ela só precisava de fato ser ouvida. Então, assim, você ouvir é o primeiro passo, o saber ouvir é o primeiro passo para construir qualquer processo de comunicação eficaz, principalmente se você for um líder.
né, ou quiser ser um líder. Então é aprender a praticar a escuta ativa. É muito ruim você chegar para conversar com alguém, o seu líder, por exemplo, você está colocando uma condição, às vezes uma condição pessoal, que, poxa, vou precisar me ausentar do trabalho e tal, e o seu líder está às vezes olhando no celular, mandando uma outra mensagem, ignorando o que você está dizendo, você se sente abandonado, de fato. Então, você enquanto líder precisa ter a capacidade de ouvir as pessoas. Às vezes você vai ouvir para dizer um não, mas o seu não, ouvindo de fato, ou mostrando que você se importa com o que a pessoa colocou, às vezes ele é muito melhor recebido do que um sim vago. Que a pessoa falou um monte de coisa, você falou, tá bom. Vai lá. Então, acho que o ouvir é o aspecto principal. E a última pergunta, que não tá aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm mesmo cargo, ou cargo semelhante, até mesmo dentro da Petrobras, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas ali dentro, existe muita oportunidade ali. O que você diria para essas pessoas para que elas viessem para cá? Porque como que a Vox transformou sua carreira, para a gente poder pensar ali em sair de um cargo, né, de que pode ser ali possível, uma possível estagnação ali, sabe? E melhorar isso, sabe? O que você diria para essas pessoas para que elas viessem para cá? Qual conselho você daria? O conselho que eu dou por mais que você ache que você fala muito bem, garanto, tem muita coisa que você pode melhorar. E a comunicação, acho que é um dos principais aspectos para abrir porta para você ser uma pessoa melhor, de forma geral. E aí isso naturalmente se reflete no seu profissional. Seja você um funcionário, um líder, um diretor de uma empresa, você sempre tem aspectos de comunicação que você precisa melhorar. Tenho certeza que vão pegar aqui grandes oradores hoje, Leandro Carnal, Clóvis Barros Filho, Mário Sérgio Cortella. Tenho certeza que essa galera ainda estuda vários aspectos associados à comunicação, mesmo sendo considerados excelentes oradores. Então, a gente precisa, de fato, ser humilde a ponto de entender que, a gente não fala bem o suficiente para dizer que a gente não tem nada para aprender. E a comunicação de fato, algo que transforma a forma como você se relaciona com todo mundo, com as pessoas. Naturalmente, muda a forma como você age profissionalmente. Então, para quem nunca pensou em fazer um curso de oratória, sugiro que faça. E a Vox, sem dúvida, por ter junto com ela, né, junto com a parte de oratória, a parte de desenvolvimento pessoal também, acho que traz um pacote muito completo dessa transformação. E a transformação de como se relacionar com outras pessoas e de como se relacionar consigo mesmo. Arrasta pra cima, né? É brincadeira. Danilo, muito obrigada pela sua presença, participação. A gente fez o convite, você prontamente veio aqui. É um prazer receber as pessoas que fizeram um legado aqui. A gente realmente escolhe pessoas que a gente sabe que a Vox transformou e que a gente vê isso, né, no dia a dia. E espero receber você aqui mais vezes pra gente poder falar de outros assuntos, talvez paternidade, quem sabe, né? Esse aí é bom. Não é? Esse aí é bom. Bom, esse foi mais um podcast Talk to You da Vox. Toda segunda-feira, meio-dia, no Spotify e no YouTube. Para você que quer saber, vai vir muita coisa ainda pela frente. A gente tem muitos alunos aí ainda que tá na lista e vem muito assunto legal, muita coisa bacana. Então se inscreve no canal, inscreve lá no Spotify também. E a gente está sempre ali mandando na rede social. Segue a nossa página também, Vox2 Macaé. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Danilo, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado pessoal que está conectado na live também. E sempre que precisar, pode chamar, estou sempre à disposição. A gente também está de portas abertas, viu? Obrigada. Obrigado.